Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao novo ciclo podcast. Hoje, dia 30/11, último dia do mês de novembro, temos aí mais um mês para o final de 2023. E eu tô recebendo aqui hoje a minha xará, ela é a Ana de Aguiar Pereira. Muito bem-vinda, Ana, ao novo ciclo podcast. Muito obrigada pela sua participação e por poder compartilhar aqui a sua história no podcast. Obrigada, boa noite, Ana, boa noite, pessoal que está assistindo. Tô muito feliz de estar aqui participando, estar contando um pouquinho da minha história e acredito que vai ser muito legal. Eu não tenho dúvidas disso. A gente já conversou um pouquinho ali nos bastidores e a gente não se conhecia pessoalmente, mas já trocamos uma ideia e vamos falar muito sobre comunicação, transição de carreira e uma coisa que eu achei muito legal e eu nunca tinha parado para perceber, que é realmente essa transição da comunicação, né, do físico para o digital. Como é difícil isso para algumas pessoas. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as dicas que a Ana tem para dar aqui durante esse episódio. Então, fique até o final aqui com a gente. Ana, eu queria começar te perguntando um pouco sobre quem é você, falar um pouquinho sobre a sua história, como tudo isso começou. Conta um pouco pra gente. Então, hoje, né, estou com 26 anos, sou nascida e criada no sul da ilha, Manezinha, e eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Nossa! Então, me formei muito cedo. Com 22 anos, eu já estava advogando. Então, eu percebi muito cedo a necessidade de ter um posicionamento. Porque, principalmente no direito, que é uma área muito sóbria, muito, né, formal, para uma criança de 22 anos, né, tá representando, patrocinando uma causa, eu tinha que me impor de alguma forma, me posicionar, porque senão ninguém ia me dar crédito. Então eu via nessa necessidade, né, de ter um posicionamento, de ter uma boa comunicação, de ter essa, como é que eu vou dizer, esse encantamento do cliente, de alguma forma, né? E eu comecei a trabalhar nisso, primeiramente com o autoconhecimento, né? Fui trabalhando em mim, mudando o mindset, e aí acabei descobrindo a PNL. E a PNL abriu a porta para mim, tanto da minha mente, para minha mudança de mindset, quanto para a profissão que eu exerço hoje, né? Que é estrategista e comunicadora digital. E como é gostoso, né? Eu também venho de um processo de autoconhecimento e como é gostoso, assim, quando eu entrei nessa questão de programação neurolinguística, assim, PNL, eu falei, nossa, como a mente da gente é maravilhosa, né? O quanto a gente consegue, assim, quando começa a entender, agregar na nossa vida, né? Coisas positivas que antes nem passavam pela nossa cabeça. E você, assim, essa transição tua de carreira, você ainda está ou você ainda advoga, você ainda trabalha na parte de jurídica, assim? Eu ainda advogo, né, que tem vários prazos, né, que não tem simplesmente como a gente se livrar, a gente tem que continuar. Mas ainda advogo, e a parte que eu mais gosto da advocacia é a parte de lidar com pessoas, então eu foco nessa parte, né, a parte de resolver problemas, e ainda advogo, mas o meu foco hoje é continuar na carreira que eu tô seguindo, e cada vez mais focar nessa área que eu gostei tanto de estar, né, que eu vejo uma transformação clara, um resultado direto na vida das pessoas. E dentro, assim, do autoconhecimento, foi importante, é importante ainda para você, durante essa jornada, ter o autoconhecimento consigo? Com certeza. Eu sempre falo, né, que o autoconhecimento, ele é um processo que leva a vida toda, né? A gente não tem como dizer que agora eu já passei pelo processo de autoconhecimento, já tá suficiente, né? É um processo que segue por toda a nossa vida. A gente vai seguindo, se autoconhecendo. Então, eu era uma pessoa que eu era muito depressiva, eu fazia uso de medicações depressivas na época, inclusive, da faculdade, né? Talvez tenha algo, né, atrelado a estar fazendo uma faculdade que eu não gostava muito de fazer, e por isso que eu ligo muito o autoconhecimento à descoberta do propósito de vida. Porque eu acho que quando a gente tem esse senso de utilidade, que a gente está sendo útil na vida das pessoas, eu acho que, pelo menos para mim,
Pra mim foi muito isso. A partir do momento que eu comecei a ser útil, que eu comecei a me sentir útil de verdade, que eu comecei a trazer resultado, que eu comecei a mudar a vida de alguém, eu fui me curando da depressão. Então, por isso que eu acho que a descoberta do processo de autoconhecimento e a descoberta do nosso propósito, ele é essencial na nossa vida. E é muito bacana você falar isso, porque eu vejo, não sei se foi o teu caso, mas eu vejo muitas pessoas que passam aqui pelo podcast, que dentro dessa transição de carreira, eu não sei se ser advogada, né, era um sonho seu ou um sonho dos seus pais. Porque eu vejo muitas pessoas que, até descobrirem realmente o que amam fazer hoje, viviam os sonhos de outras pessoas. Né? Eu me formei em medicina, em odonto, em direito, em administração, porque era o sonho do meu pai, da minha mãe. Então acaba vivendo o sonho dos outros e acaba atraindo essa infelicidade para si. Aí quando começa esse processo de desenvolvimento pessoal, que as pessoas acordam e falam, opa, peraí, vou fazer o que eu amo, né? Que automaticamente eu vou estar mais feliz e junto a gente acaba ajudando outras pessoas. O direito foi uma escolha sua ou foi uma escolha de terceiros? Exato, bem como tu falou. Não foi uma escolha direta dos meus pais, mas foi sempre aquela mentalidade que é trabalhada na gente, que tem que fazer uma faculdade. Tem que fazer uma faculdade, tem que sair do ensino médio e já entrar numa faculdade. Então, a pessoa hoje com 17 anos ter que escolher uma profissão que ela vai seguir pro resto da vida é algo muito pesado, né? Acho algo muito pesado. Então, eu fui por eliminatória, na verdade. Porque eu nunca fui boa em cálculos, nunca fui boa em exatas. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre lidei bem com pessoas, sempre me relacionei bem e sempre gostei muito de escrever, de ler. Então, eu fui pro direito. Mas não que eu gostasse do direito. Isso eu já percebi logo na segunda fase. Né? Já na segunda. Que não era aquilo que eu gostava. Mas daí eu segui, porque tinha que terminar, né? Porque imagina se eu chegasse pros meus pais e falasse, não quero mais. E aí, mas cumpriu. Mas cumpri, terminei. Aí fui a primeira menina da minha sala a passar na OAB. Passei, ainda tava na nona fase da faculdade. Passei, apresentei meu TCC, terminei, falei, não, vou terminar o que eu comecei. Terminei, e aí depois ainda advoguei por 3 anos só na advocacia, né, só trabalhando com advocacia. Em que área que você trabalhava? Eu trabalhava na área de família e área civil, né, área civil, né, voltada pro lado contratual e consumidor. Uma advogada com psicólogo junto, exato, né? Com certeza. A gente tem que desenvolver umas habilidades de psicóloga junto, né? Principalmente na área de família. E aí foi onde eu descobri que o que eu gostava era essa parte de ser útil na vida das pessoas, de ajudar, de fazer alguma coisa por alguém. Que um dos episódios mais marcantes da minha vida foi quando eu tive um cliente que ele não viu os filhos há 7 meses, porque a ex-mulher dele tinha uma medida protetiva. E aí faziam 7 meses que ele não via os filhos. E aí ele chegou no meu escritório chorando. Eu cheguei a abrir um escritório físico, tinha um espaço físico. E aí ele chegou chorando, falando, doutora, faz 7 meses que eu não vejo meus filhos, eu não aguento mais de saudade, eu não aguento mais, socorro. Aí eu entrei com uma revisão, né? E aí o juiz concedeu o direito pra ele ver os filhos e tal. E aí ele me mandava mensagem, mandava vídeo das crianças, mandava me agradecendo. Doutor, olha só meus filhos, olha como eles estão felizes. Aí eu vi que o que realmente eu gosto é de trazer um resultado de verdade na vida das pessoas, sabe? E hoje você acha que a missão e o propósito, elas são a mesma coisa ou não? Ou missão é uma coisa e propósito é outra? Ou elas estão ligadas? Eu acredito hoje que a missão é uma forma de alcançar o propósito. Porque eu gosto muito da parábola dos talentos, não sei se já ouviu falar. Não. É uma parábola que está em Mateus, na Bíblia, que um senhor deu aos seus servos talentos antes de viajar. E aí, para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2 talentos e para o outro 1. E aí, quando ele voltou, ele perguntou pro primeiro servo, quantos talentos... o que tu fez com os talentos que eu te dei?
E aí ele falou, o primeiro servo, eu multipliquei os talentos. Dos 5 talentos que tu me deu, eu consegui gerar mais 5. Daí ele falou, servo bom e fiel, dos talentos que eu te dei, tu multiplicou e fizesse mais. Aí ele perguntou pro segundo servo, o que fizesse com os talentos que eu te dei? E aí ele falou, eu multipliquei, dos 2 talentos que tu me deu, eu fiz 4. E aí ele falou, servo bom e fiel, dos talentos que eu te dei, tu multiplicou. E aí ele perguntou pro último servo, o que tu fez com o talento que eu te dei? E ele falou, sabendo que o senhor é um senhor severo, eu enterrei o talento e guardei pra mim. E aí eu tô te devolvendo. E ele falou, servo mau e infiel, porque do que eu te dei, tu escondeu. Né? Basicamente isso, né? Parafraseando. Tu escondeu o que eu te dei, tu guardou. Então eu acredito muito nisso. Que quando a gente vem pra esse mundo, a gente vem com uma eco bag. A gente vem com uma bag, com uma mochila, e nela contém algum talento. E a gente tem essa vida para cumprir o nosso propósito, que é usar esse talento, né, através da nossa missão, para alcançar esse propósito. E aí eu gosto muito dessa parte, que eu gosto muito de astrologia também, né? Entrando aqui num outro assunto. Eu gosto muito de astrologia, porque na casa 10 do nosso mapa astral tem o meio do céu. E aí no meio do céu ele dá um direcionamento muito legal do que a gente tem de propósito nesse mundo. E o meu propósito está muito ligado a isso. Tanto essa questão de mentoria, quanto essa questão de autoconhecimento e de esse time para empreendedor, para ajudar empreendedores. E aí, por muito tempo, eu tentei esconder esse talento. Eu fingia que não via. Mas servo mau e infiel, né? Que não usa o seu talento para ajudar outras pessoas. E aí, isso foi um dilema muito, muito grande por algum tempo na minha vida. Eu acho que assim, ó, tudo que a gente... O talento é algo natural, né? Que Deus nos deu. Então, por que não compartilhar ele com outras pessoas? Eu sempre falo que o que é bom precisa transbordar, né? Até no sábado, a gente teve o Comunicadores e um dos palestrantes falou, a gente está aqui para respingar. Então, a gente transborda e respinga no máximo de pessoas que a gente conseguir. Porque às vezes é aquele pinguinho que tá faltando naquela pessoa para que ela também possa transbordar e assim por diante. A gente fazer aquele trabalho de formiguinha, porque o que é bom precisa ser compartilhado. Eu sempre bato na mesma tecla. Por que compartilhar o que não vai agregar em nada? Né? Por que dancinha dá resultado? E por que um conteúdo que vai fazer você crescer, vai fazer você pensar, né? Ele não é compartilhado, né? Então, assim, a gente precisa entender que a internet está aí para isso, para que bons conteúdos possam chegar ao máximo de pessoas possível. E tem muita gente que fica com aquele receio, né, de compartilhar o conteúdo, o conhecimento. Ai, mas fulano vai saber mais do que eu. Mas na verdade... É o servo mau, né, que quer guardar pra ele. Exatamente. Então, quando a gente compartilha, a gente não perde. A gente doa e a gente fica com a mesma quantidade de conteúdo que a gente já tem. Muito pelo contrário, né? Se a gente só absorve conteúdo e a gente não transmite esse conteúdo para outras pessoas, não faz nada com esse conteúdo, não faz sentido. A gente se torna um obeso mental, né? A gente não consegue, né, ajudar outras pessoas a transmitir esse conteúdo e tornar útil o que a gente aprendeu, né? E ali quando você falou, eu, né, tinha... Eu tinha esse talento, mas não... Às vezes é até uma questão de medo ou de próprio julgamento, né? O que as pessoas vão pensar? Agora eu vou me expor aqui, agora eu vou, né? Vou dar mentoria, mas a pessoa vai pensar o quê? Que eu sei mais que a outra, mas não é porque realmente a gente quer compartilhar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou, não é uma coisa também que vem do nada, né? Você tem a propriedade naquilo que você está falando, porque você estudou aquilo, você vivenciou e teve a sua experiência. Então, por que não passar para outras pessoas? Por que não compartilhar e ajudar da maneira que você encontrou dentro da comunicação? Falando em comunicação,
o que você... o que seria hoje uma comunicação que encanta, que é, né, o tema principal aqui hoje do nosso podcast, é falar dos encantamentos da comunicação. Conta pra mim um pouquinho sobre isso. Exato, como eu te falei, né, que eu tenho um pezinho na PNL, que foi a PNL que abriu a minha mente, né, meu mindset pra o que eu faço hoje. E eu percebi que várias técnicas da PNL podem ser usadas e muito bem usadas no meio do empreendedorismo. Então, eu peguei todas essas técnicas, né, e mais os meus conhecimentos em diversas áreas, tanto no direito quanto em outro. Eu também já fiz curso de coach, já fiz curso de marketing digital, já fiz outros cursos. Peguei, reuni tudo isso e criei um método, que é o método VVD, que é de comunicação visual, digital, visual, verbal e digital, né, para transmitir toda essa comunicação, esse posicionamento que a gente cria para o digital. E aí, com esse método, eu desenvolvi 7 elementos de um posicionamento que encanta. E aí, começando, né, vamos falar o primeiro, pela postura. Que a postura entrega muito, né, sobre a nossa autoconfiança. Então, a pessoa que tá lá atendendo o cliente e tá assim, e tá de braço cruzado, e tá viajando no que o cliente tá falando, já tem uma grande tendência a não fechar uma venda. Porque a nossa comunicação, ela é muito mais visual do que verbal. Então, antes da gente abrir a nossa boca, o cliente já formou uma opinião a nosso respeito. Então, como dizia Coco Chanel há muito tempo atrás, né? Vista-se bem e notarão a mulher, né? Vista-se mal e notarão o vestido, né? Parafraseando Coco Chanel. Então, quando a gente se veste bem, mas hoje em dia o se vestir bem vai muito mais além da roupa, porque hoje em dia a gente vive numa era digital. Então, o se vestir bem é vestir-se no digital também. Então, toda essa comunicação visual tem esse poder de encantar o cliente. E aí, a postura é um elemento desse, tanto no físico quanto no digital. Porque se a gente tá lá, a gente grava uma story, eu até mostrei outro dia um comparativo, que tinha uma época que eu era blogueira, né? Eu tinha meu Instablog. E aí eu gravei o primeiro story, era lá em 2014. E aí eu postei um comparativo outro dia, né? Eu tava lá, oi gente, tudo bem? Eu vim aqui mostrar um negócio. E aí, quem é que assiste um negócio desse, né? A pessoa já pula direto. E aí eu postei, né? Olha só, porque muita gente tem essa dificuldade, né? Ai, tenho vergonha de postar história, ai, tenho vergonha de gravar um vídeo. Falei, todo mundo começa de algum lugar, né? Ninguém começa assim, abre a câmera e sai falando. Abre a câmera e fala, oi. Acho que o treino, né? Exato. Você treinar, você fazer todo dia, se propor a fazer todo dia, é o que você falou hoje. Se você colocar um vídeo teu de hoje e comparar com o de 2014, meu Deus, é anos-luz de diferença. Sim, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente fala, mais a gente vai aprendendo, né? E vai se aperfeiçoando e tal. Claro que tem muito a melhorar, né? Mas se a gente vai medir a evolução, esse é o importante, né? Essa é a parte importante, é ver que a gente tá evoluindo. Sim. O primeiro é o posicionamento. Isso. Aí são 7. Aí tem as cores também, que eu acho algo muito importante, né? Tanto no físico, né? Eu assumi a cor vermelha, né? Do meu posicionamento. Então, se eu vou em algum evento, se eu vou em algum lugar que eu vou levar a minha marca, eu uso vermelho, porque é a marca do meu posicionamento. E essa é a marca que tá lá no meu Instagram. Então, se tu abrir o meu Instagram, vai estar lá. A paleta de minha cores, paleta de cores dentro das cores que eu escolhi. E é isso que eu faço com os clientes também. Eu já crio uma paleta de cores com as cores da comunicação deles. Tem gente que já tem, né, algumas cores de preferência. Tem gente que prefere trazer as cores da sua paleta, da sua análise de colorimetria, que eu acho legal também, porque a intenção é que o cliente consiga manter a mesma paleta do físico.
né? Então as cores que eles já usam no físico. Na hora Exato. Que é pra trazer essa comunicação. Porque tem muita gente que entra no digital e fala, eu vou usar aqui o laranjado. Aí tu nunca vai ver essa pessoa de laranjado na vida porque ela não tem uma roupa laranjada. Então não comunica a mesma mensagem. Tu encontra essa pessoa na rua, ela tá todo dia de preto e branco. Então não tem como tu olhar o Instagram e identificar que é a mesma pessoa que tá no físico. Então não tem essa comunicação. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar a comunicação que a pessoa já tem no físico e trazer pro digital. Tanto de físico, né? Tanto das cores que ela já usa, tanto dos elementos que ela já possui, tanto Aí a gente já entra aqui num outro ponto, né? Num outro elemento que é o diferencial. Todo mundo tem um diferencial, né? Que são as características da pessoa, são os valores, são o que ela preza. O diferencial é o terceiro? É o terceiro. Seja um posicionamento diferente, né? Seja olhos claros, seja uma personalização, seja um atendimento em horário diferenciado, né? Tem muita gente que faz isso, que atende no horário para empreendedor, por exemplo, né? Você tem horário, atende 10, atende 11 horas da noite. Então isso é um diferencial. E aí tem muita gente que tem esse diferencial e se tu entra na rede social dela, ela não comunica esse diferencial, entendeu? Se tu vai marcar um horário com a pessoa, ela fala, eu tenho um horário diferenciado para empreendedor, eu atendo em qualquer horário. Daí eu falo, tem um horário 10 da noite? Tem, a gente trabalha assim dessa forma. Mas onde é que tá isso no teu Instagram que eu não vi? E a maioria das pessoas estão assim, né? E às vezes é esse diferencial que realmente vai fazer toda a diferença na hora da venda. É um dos elementos que encantam. Porque, por exemplo, pra mim, que eu tenho uma rotina desenfreada, que eu tenho 3 agendas diferentes. A pessoa que faz a minha unha 10 da noite tem o meu coração, nunca mais eu vou largar. Que é o horário, é verdade. Tem? Por favor, passa o número. E o quarto elemento? O quarto elemento é um elemento de marca. Acho que eu tenho esse. Tens? Porque se tu vai parar pra pensar, todas as grandes marcas elas são ligadas diretamente a um elemento. Se tu for olhar o Starbucks, tem além da cor, né, que tu sabe que é o verde do Starbucks, a Ferrari. Tu sabe que é o vermelho da Ferrari, o vermelho da Coca-Cola. Então todas as marcas elas adotam uma cor e elas adotam um elemento de marca. Então tem o slogan do Starbucks, tem o slogan do McDonald's, tem o slogan da Ferrari. Então todas as marcas elas têm um elemento que comunica algo da personalidade delas e que se tu for olhar é algo que diferencia. Então se tu olha um banner e tu vê um Mzinho ali, tu já sabe que tem McDonald's naquele estabelecimento, naquele shopping, né? Se tu entra no shopping, tu vê o Mzinho ali, tu sabe que tem Mac ali. Então, um elemento é um elemento de marca que é muito importante. E as profissionais autônomas, principalmente as blogueiras, né, já estão adotando essa questão do elemento de marca porque sabem a importância que tem. Então, se tu for ver, Boca Rosa tem a boquinha, né? E aí tu vai ver, ela fez as cápsulas de crescimento de cabelo, é a boquinha. Se for ver a Mariana Sádico, a Oceane, todo mundo tem um elemento de marca, porque sabe a importância que tem. Porque a partir do momento que o cliente olha lá algo e vê que tem aquele elemento lá que liga diretamente, tem a Carol Cantelli, a borboleta. Então todo mundo já vem com essa ideia de que tem que ter um elemento de marca, porque é algo que faz o cliente lembrar de ti. Não precisa nem dizer o nome, a pessoa olha ali e já... Exatamente. Como é visual, né? É muito visual. Até a gente estava agora ali assistindo o jogo na praça de alimentação. E aí eu fiquei olhando, procurando ver se tinha alguma promoção de chopp, não encontrei. Eu fiquei olhando, não encontrei nada. Até que eu olhei e tinha torre de chopp, R$44. Fui direto. Aí a gente até comentou, né? Olha o marketing. Porque independente das outras lojas, né, dos outros estabelecimentos terem decorado pra Copa, tem bandeirinha e tal, e tá com camiseta e tal, o único que tinha um banner com a oferta era
aquela empresa, né? Aquele estabelecimento. E foi lá que eu fui. Então, pra te ver que é tudo um conjunto de elementos, né? Não adianta só um. Tem que ter um conjunto. Não adianta só tu ter um posicionamento legal se tu não tem os demais elementos que encantam. Porque tu tem que fazer a oferta também. Né? Tu tem que ter todos os elementos que encantam, tu tem que ter um posicionamento legal, mas tu tem que fazer a oferta. E aí tem gente que não faz, né? Tem gente que acha que é só fazer o encantamento e aí não faz a oferta. Mas a oferta também é muito importante. E o quinto? O quinto é o cheiro. Sério? O cheiro, sério. Porque tem muita gente que não se liga nisso, né? Mas o cheiro, ele ativa uma técnica da ancoragem. E a ancoragem é uma técnica da PNL. Ele ativa essa técnica. Porque o cheiro te lembra, te traz memórias. Então, vou te dar um exemplo claro. A minha mãe adora jasmim. Ela adora o cheiro de jasmim. E ela plantou um pé de jasmim lá no nosso quintal. E a minha vizinha sente aquele cheiro de jasmim e fala, pelo amor de Deus, tem cheiro de cemitério. Arranca esse negócio, pelo amor de Deus. E aí a gente consegue perceber através disso que cada cheiro traz uma memória diferente para cada pessoa. Então, para minha mãe traz uma memória boa, para minha vizinha traz uma memória ruim. Então, o cheiro tem muito disso. Por isso que eu acho muito legal cada marca ter o seu cheiro, cada pessoa ter o seu cheiro. Porque o cheiro é um elemento de marca. Então, a partir do momento que o teu cliente sentir aquele cheiro em algum outro lugar, ele vai lembrar de ti. E a partir do momento que ele pegar uma embalagem, uma sacola com aquele cheiro, né, traz uma sensação boa, uma sensação de aconchego. E essa sensação que ele vai lembrar depois, mais tarde, né? Ao invés de consumir um outro produto, ele vai lembrar daquele cheiro, daquela sensação, daquela experiência de encantamento que tu causou nele quando tu vendeu o teu serviço, o teu produto. E isso faz muito sentido. Tu falou assim, eu lembrei. Tem algumas lojas que eu entro e já tem aquele cheirinho próprio. E acho que foi na quinta ou na sexta-feira, eu fui em uma loja e comprei um vestido lá na AB Closet. E, gente, quando eu abri aquela sacola, que eu senti aquele cheiro, olha, eu não joguei a sacola fora, aquela folha de seda que vem, de tão gostoso que ficou. E aquilo fica na memória da gente como uma coisa positiva mesmo, né? A maioria é positiva, dificilmente vai ser negativa, mas a vizinha da tua mãe teve, né, essa memória negativa. E como cria uma identidade da marca quando a gente realmente identifica aquele cheiro sendo daquela marca. Exatamente. Eu usei esse exemplo da minha mãe e da minha vizinha para te mostrar como o cheiro tem a capacidade de ativar memórias na nossa cabeça. Então, da mesma forma que tem essa capacidade de ativar memórias do nosso passado, também tem essa capacidade de ativar essa lembrança dessa sensação boa de comprar da gente. Eu amo o cheiro de chuva, sabe? De terra molhada. Sim. Lembra muito a minha infância, terra molhada, assim. Quando tá aquele sol que começa a chover, assim, eu sinto aquele cheiro, já lembro total da minha infância. O cheiro tem... E isso é uma técnica da PNL chamada ancoragem. E aí a gente consegue, através do cheiro, né, trazer uma memória. Então, tem muita gente que tem algum bloqueio na infância, né? Algo relacionado à infância que bloqueia hoje. E aí essa técnica é muito utilizada para isso. Algum cheiro, algum objeto que estava lá naquele momento, né, naquele período da infância e tal, para trazer essa memória de volta para conseguir fazer esse desbloqueio. Então é por isso que eu gosto de usar essa técnica no momento de venda, no momento de encantamento do cliente, porque é algo que realmente ativa memórias no nosso cérebro e faz essa conexão, né? Com momentos, né? Pode fazer com momentos ruins, mas a gente pode intencionar isso para fazer com momentos bons. O sexto? O sexto é o estilo. O estilo. Tem muita gente que quer usar roupas e acessórios porque tem gente usando. Porque tem gente usando e tá dando certo com a pessoa usando. Só que isso não é relacionado à pessoa que tá usando. É relacionada ao estilo da pessoa.
Porque hoje em dia a gente tem muitos estilos, né? A gente consegue enquadrar pessoas em principalmente 3 estilos predominantes. Hoje em dia o meu estilo, né, que vem comigo, da minha personalidade, é o contemporâneo, o básico e o romântico. Então eu tenho que fazer uma média, né, desses 3 estilos pra me vestir, me portar da maneira que eu quero, né, com intencionalidade. Então, o estilo romântico, ele é muito florzinha, babadinho, bolinha, poá, esse negócio mais... Mimoso. E eu tenho muito disso. Só que como eu já tenho uma personalidade mais meiga, se eu usar muito do meu estilo romântico, eu acabo passando uma imagem mais infantil. Então, isso não é legal para os negócios. Então, aí a gente aprende a ir dosando. E o meu estilo contemporâneo e o básico são mais clássicos. Eu prezo por peças que passam uma imagem que eu quero passar, porém com conforto. Eu não gosto de nada me machucando, me apertando. Eu também. E aí tem muita gente que eu vejo que quer usar roupas, acessórios, porque tem muita gente usando. Então, uma pergunta que eu recebi de uma mentorada foi, eu vejo que tá todo mundo usando blazer, então pra eu passar uma imagem de confiança e seriedade, eu preciso usar blazer? Eu falei, não necessariamente, tu tem que ver qual o teu estilo. Outra mentorada que eu falei também, que ela me perguntou a mesma coisa, só que com relação ao salto. Eu preciso usar salto pra passar uma mensagem de empoderamento? Eu falei, não tem a ver com salto e com blazer, tem a ver com elementos elementos de físicos, roupas, acessórios, que tu vai reforçar esse teu posicionamento através do teu estilo que tu já tem. Sem ter que fingir ser outra pessoa, sem ter que usar roupas que não te cabem, que vai ser um efeito contrário. Muito pelo contrário, tu vai acabar ficando insegura. Não vai ter confiança, né? Porque até não tá confortável. Quem, gente? Que mulher que vai se sentir segura e confortável com um salto 15? Só eu. Claro que tem... vai do estilo, não é o meu estilo. Eu sou do conforto, eu sou do tênis. Então, né? Eu até uso um saltinho assim, mas é baixinho. E aquela que chega no estilo e depois já tá lá com... Sim, mas tu consegue. Havaiana, assim, né? Chega no casamento. Tá havaiana na bolsa. Na festa já tá... Mas tu consegue passar a tua mensagem, tu consegue passar uma mensagem se tu estiver usando outros elementos, né? Outros tipos de corte, de acessórios e tal, alinhado ao teu estilo. Não precisa estar montada num salto 15, num blazer, pra tá passando teu estilo. Ai, que bom. Eu tô bem aliviada. O 7º elemento. O 7º elemento é o rapport. O rapport é uma das técnicas da PNL que eu gosto muito, né? Por isso que eu deixei por último. Que eu gosto bastante de falar. Que é essa questão da conexão. Do criar uma conexão com o teu cliente. Porque quando a gente conhece alguém, como a gente se conheceu agora, né? Não tinha nada, né, que nos conectasse, além do nome igual. Mas é exatamente isso. Isso faz parte do rapport. Essa questão de focar em coisas incomuns também são características do rapport. Focar em coisas comuns entre a gente, né? Por exemplo, o teu nome, que é o mesmo que o meu. Ai, que massa, Ana! A gente já se conectou ali, nome. já fez um rapport ali. Exato. Isso é rapport. Aproveitar esses elementos e usar como conectivos para gerar essa conexão, essa interação. E aí, isso é muito mais provável de gerar uma venda com o cliente. Porque pessoas compram de pessoas. Então, a partir do momento que o cliente se conecta contigo, a chance de fazer uma venda é muito maior, né? Porque... É diferente, né? Tu comprar de uma pessoa que tu não... Diferente, tu chega numa loja e a pessoa tá lá com uma cara assim, fala, boa tarde, posso te ajudar? Diferente de um outro atendimento, né? Oi, Ana, tudo bem? O que tu tá procurando? Aí tu fala, eu não sei, estou dando uma olhada. Então, a gente tem a coleção nova aqui que chegou. Olha só, isso aqui eu acho que tu pode gostar. E aí tu já vai olhando, tu já vai se envolvendo, tu já vai criando uma conexão, né?
Então, isso é rapport, é uma das coisas rapport. Então, tem outros, né, outros elementos, como chamar a pessoa pelo nome, que tem muita gente que vai atender o cliente, chama por apelido, chama o Florzinha, lindinha, bonitinha, querida. Oi, amor, querida. Oi, amor. Então... Não façam isso. Não façam isso, por favor. Chama Amada. a pessoa pelo nome. Oi, amada. Então... Até o nome é algo que chama a atenção da pessoa. Então, quando tu vê que a pessoa tá distraída lá, né? A pessoa já não tá nem percebendo o que tu tá falando. Tu fala, então, Ana, tu entendeu? Vamos fechar? Né? Algo assim que chame a atenção da pessoa. Aí, quando a pessoa ouve o nome dela, ela já dá uma ligada. E isso é uma das técnicas de rapport, né? E aí, também, elogiar com sinceridade. Não, claro, não fazer um elogio mentiroso, né? Não precisa fingir. Mas se tu vê alguma... Aquela vendedora que a gente tá provando a roupa, 2 números, né, menores, que a gente... Nossa, caiu muito bem em você, tá explodindo, marcando tudo. Tá linda! E ela tá dizendo, tá maravilhoso. Ah, é teu número. Tu olha e fala, meu Deus do céu. Não é possível. Não. Mas eu acho que essa conexão, ela cria muito, ela passa muita confiança. Então, o cliente, ele vai se sentir mais seguro e com certeza ele vai fechar com você. Exato. Então, a conexão e a confiança, eles estão ali juntos, uma coisa chama a outra. Por saber que tu entende ele. Porque o cliente, quando ele te procura, normalmente ele tá com um problema, né? Porque é diferente da venda que tu prospecta. Porque quando tu vai prospectar um cliente, tu vai informar ele de que ele tem um problema. Tu vai conscientizar ele que ele tem um problema. Agora, o cliente, quando ele te procura, ele já sabe que ele tem um problema. Então, tu mostrar que tu entende ele, que tu entende aquele problema e que tu tá ali pra resolver, pra ajudar, que tu tá ali com ele, e criar essa conexão, esse rapport, é o que vai fazer ele fechar a venda. Porque isso ele pode fazer com outra pessoa também, né? Se ele tá ali falando contigo, oi fulana, então eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu continuar e fechar a venda vai depender de ti e da tua capacidade de fazer rapport. É um processo, né? Vamos recapitular então. Fala aí pra nós os 7 elementos da comunicação encantadora. Agora na ordem? Na ordem. Na ordem. Na ordem. Olha, eu anotei, tá? Posicionamento, cores, diferencial, elemento de marca, cheiro, estilo e rapport. Eu adorei. E eu acho que, assim, ó, o que tu criou aqui, esses 7 elementos, é o essencial. É o essencial para que você realmente, dentro do teu negócio, dentro da tua marca, do que você vende, da tua empresa, são os pilares para que você realmente consiga ter o seu sucesso profissional. Não tenho dúvida que você é um sucesso profissional, justamente porque você conseguiu realmente a pegada do que é importante para que você seja uma profissional de sucesso ou tenha uma marca de sucesso, enfim. Então, olha, eu gostei muito, muito, muito do que eu ouvi até agora. Então, aí o que eu notei, né, nessa jornada é que muita gente consegue fazer isso no físico, né? Consegue converter o cliente no físico, consegue fazer um rapport, consegue se vestir bem, mas não consegue comunicar isso no digital. E aí eu peguei esse gancho e aí eu consigo, né, através do método VVD, fazer o cliente comunicar, né, fazer a pessoa comunicar esses elementos, né, desse posicionamento que ela criou no físico pro digital. Através das cores, através do posicionamento, através de uma estratégia de marketing, através de criativo, de design, de toda uma estratégia e um alinhamento, né, desse posicionamento do físico com o digital. Para algumas pessoas pode parecer, né, é muito fácil, nossa, porque tem pessoas que elas já têm uma facilidade maior de lidar com o digital. Eu sou travada no digital. Eu falo para 1000 pessoas numa plateia, numa palestra, mas se eu for ter que abrir um stories, fazer uma live, eu já dou uma travadinha, assim, tô me destravando, né? Mas
sem dúvida, eu não tenho o mesmo posicionamento pessoal do que é o meu posicionamento hoje na internet. Ele é completamente diferente. Sim, tanto é que tem pessoas que já têm essa percepção, essa habilidade, e não que eu seja outra pessoa na internet, mas me acham mais simpática pessoalmente do que na internet. Na internet eu já sou mais, sabe, assim, eu me seguro ali, eu não consigo, sabe, ser talvez eu 100%, mas por conta disso que eu ainda não consegui sair totalmente ali, né, do que eu sou no físico e levar pro digital. Aí chegasse num ponto que eu queria falar, que exatamente é a maior dificuldade de todos os nossos clientes, que é essa comunicação, não só no falar, né, no abrir a câmera e ali comunicar sua mensagem, mas o de transformar toda essa comunicação, mostrar esse diferencial através do digital. Aí tu chega no Instagram da pessoa, a bio dela não comunica, não diz o que ela faz, não passa o propósito. As cores não são as mesmas cores que ela usa na loja, que ela usa nas roupas, que ela usa na vida real. Então aí acontece muito da pessoa abre o Instagram, olha e desanima. Porque hoje em dia tudo a gente olha no Instagram. Se a gente vai num barzinho, se a gente vai numa loja, se a gente vai em um estabelecimento, a primeira coisa que a gente faz é olhar o Instagram pra ver como é que é. Não tem muita congruência, né? Exato. Do que é a pessoa físico e digital. Exato, e aí se não tem essa congruência, a gente não vai mais. Já aconteceu várias vezes comigo, alguém me convidou pra ir em algum lugar, um barzinho, alguma coisa, eu olhei o Instagram e falei, não vou. E aí é exatamente esse nosso propósito, que é passar, criar um posicionamento, né, com todos esses elementos que encantam, e transformar isso em algo no digital, que a pessoa possa comunicar a mesma mensagem e tá encantando o cliente tanto no físico quanto no digital. E como é importante, né, hoje você ter que lidar com esses dois mundos, né, que é o digital e o físico. É inevitável que a pessoa não esteja hoje no digital. Exato. Quem não tá no digital é praticamente um ser inexistente. Não existe. E muitas pessoas que eu vejo, não só eu, porque às vezes a gente, né, conversa, fala ali das dificuldades, e não é só eu que tenho essa dificuldade, são muitas pessoas que têm. Às vezes elas nem têm a noção de que tem essa dificuldade. E aí é pior, né? Porque acha que tá tudo ok. Não, nossa, minha página é maravilhosa. Mas a coisa não engrena, não vende, não vai pra frente, né? E não sabe o porquê. E provavelmente, né, 90% aí das vezes é justamente isso. É porque não existe essa harmonia entre ser o físico e ser o digital. Exato. E por mais que tu tá me falando que tu não tem toda essa noção de digital, se tu entra na rede social de alguém, por mais que seja um estabelecimento que tu queira conhecer, um barzinho, um restaurante, tu vai olhar, por mais que tu não entenda exatamente todos os elementos de comunicação, tu vai olhar e não vai conectar. Mas inconscientemente a gente já olha e fala assim, não gostei, não é legal. Tu não sabe exatamente o que tem de errado, mas tu sabe que tem alguma coisa que não conectou contigo. E aí é diferente quando tem um Instagram alinhado, uma rede social alinhada, que tu chega, a bio já passa a mensagem, a logo, né, ou a foto de perfil já passa a mensagem, o design já passa a personalidade da pessoa. Então se a pessoa é uma pessoa mais divertida, já é um design mais criativo, já é um design mais colorido, né, já usando as cores da pessoa, mesclando cores. Se é uma pessoa mais séria, né, já com linhas mais retas, se é alguma... Então eu consigo passar essa mensagem, né, da personalidade da pessoa através do digital. E eu tive uma experiência também contrária, né, de né, saber como é a pessoa ali no digital e nossa, que top, que máximo, e conhecer a pessoa pessoalmente, nossa, era outra pessoa. Que decepção. Acontece também, é por isso que eu falo de alinhamento, né, porque não é só nenhum e não é só o outro, é um alinhamento dos dois, os dois têm que estar conversando, né, os dois têm que andar em conjunto, porque eu sempre falo que é a mesma pessoa, né. Tem que ser na rede social e tem que ser no supermercado. Então não adianta tu me conhecer no digital
e chegar no supermercado e não ser a mesma pessoa que tu viu lá no digital. Nem te reconhecer. Não reconhecer. É tanto filtro, é tanta coisa nesse Instagram, quando a pessoa vê a pessoa ali comprando o pão do dia, e fala, meu Deus, que é essa? É a mesma? Será que é aquela que eu vejo lá no Instagram? Não é possível. Não é possível. Acontece muito isso também. Ai, Ana, que bacana. Eu, assim, ó, eu não conhecia ninguém que fizesse o trabalho que você faz hoje. E eu achei muito bacana, acho que é muito essencial nos dias atuais. E como existem pessoas que têm essa dificuldade mesmo, assim, de realmente ser no físico e levar aquilo que é para o digital, né? Eu, com certeza, vou precisar dos seus serviços. Ah, com certeza, pode me chamar. Vou indicar também. E o que acontece é que muita gente, nesse afã de comunicar algo no digital, acaba fazendo posts aleatórios ou contratando alguém que só faz post. E aí, a pessoa que só faz post, ela não consegue passar a mensagem. Não consegue passar esses elementos, passar essa comunicação do físico. Então acaba que tu tem um Instagram genérico, uma rede social genérica, né? Que não comunica da mesma forma. Pode até estar bonito, mas não é tu. Não é a tua personalidade que tá ali. Então o que eu prezo é isso. É passar a personalidade da pessoa. Não é só fazer um feed bonito, fazer uma vitrine bonita. Eu prezo pelo alinhamento de comunicação. Que bacana. Olha, você encontrou a sua missão dentro do seu propósito muito bem. Tenho certeza que realmente você vai ajudar muitas pessoas dentro daquilo que você faz. E conta pra mim, no final do ano, já estamos aí, né, entrando no último mês do ano. Você tem algum plano já para 2023? A tua empresa, o que você pode passar aí para nós? Hoje, quem pode te achar onde, te encontrar onde? Então, hoje eu posso ser encontrado no Instagram, né? Ana de Aguiar Pereira, tô lá, né? Estrategista digital. Não sou eu, tá? É ela. É a Ana de Aguiar, eu. E a gente tá projetando pro ano que vem o lançamento do curso, né? Que hoje em dia a gente trabalha com a mentoria e a gestão de rede social. Basicamente, a mentoria eu te ensino a fazer, né? A gente ensina a fazer tudo, né? Desde a parte de mexer em aplicativo, né? Da parte de criar no Canva. A gente faz todo esse trabalho de desenvolver o posicionamento, a gente desenvolve a paleta, faz o criativo, enfim, faz toda essa parte junto, né, da mentoria. E aí a gente tem o serviço de gestão, né, de gerenciamento de rede social, que daí a gente faz por você. Mas conhecendo mesmo dentro da essência, né? Com certeza, não. A gente faz uma reunião prévia, né? Ver qual é a essência, quais são os valores, o que tu quer comunicar, qual é o teu diferencial hoje. E aí, a partir do momento que a pessoa vai falando, eu já vou anotando, né? Eu anoto umas 2 folhas de informações para conseguir passar essa mensagem no digital. E aí o projeto para o ano que vem é lançar o curso, né? Que a gente quer lançar um curso, né? Para poder passar esse conteúdo da mentoria através de curso também. Para dissipar mais esse conhecimento. E hoje a mentoria de vocês, ela dura quanto tempo? A mentoria? A nossa mentoria hoje tem 4 encontros, né? E o primeiro encontro é essa parte da criação do posicionamento, né? Com esses elementos que encantam, né? A gente consegue desenvolver tudo isso. A parte 2 é passar esses elementos que encantam pro digital, né? E a parte 3 é a parte prática, né? Que a gente faz junto ali, né? Essa parte de passar pro digital. E hoje vocês atendem em algum local físico ou não? Vocês 100% digital? Hoje, nossa prioridade é no digital, né? Mas se tiver necessidade de fazer um encontro no físico, inclusive a mentoria, a gente tem um encontro bônus que é físico, né? Então a gente tá
fazendo isso também dependendo da localidade, né? Se for dentro da Grande Florianópolis, a gente oferece esse bônus de encontro físico para poder fazer essa parte prática junto, né? Porque às vezes essa parte de produzir material, foto, vídeo e tal, a pessoa tem mais dificuldade, a gente consegue estar ali auxiliando. Perfeito. Gente, estamos terminando o nosso episódio aqui com a Ana de Aguiar Pereira. E eu gostaria de agradecer você. E eu sempre, para finalizar, eu não sei se você tem alguma frase de impacto ou algum mantra que você leva para você. Eu sempre falo para os convidados para que deixem aqui para finalizar o nosso episódio. Então, uma frase que me define muito é que a gente tem muito medo, né, de fazer as coisas. É natural do ser humano ter medo, né? Esse é um instinto básico. Só que eu sempre falo que a gente tem que ir com medo mesmo. A gente tem que fazer e com medo mesmo, e não deixar o medo impedir de a gente realizar nossos sonhos e de viver o que a gente quer viver. Então, a mensagem que eu tenho para passar hoje é essa. Vai, enfrente seus medos, viva o que você quer viver e faça acontecer, porque a gente só tem uma vida para viver o nosso propósito, para usar os nossos talentos e para fazer a diferença na vida das pessoas. Que bom. Eu adorei te conhecer. Você é uma mulher de 26 anos que tem muita coragem, muita experiência e que é muito madura para a tua idade. Então, eu sempre gostei de pessoas assim. E sem te conhecer a fundo, eu já te admiro bastante. Parabéns por todo o seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui no Novo Ciclo Podcast. E ele está aberto para quando você precisar, para quando você quiser. E eu tenho certeza que vai sair muitas parcerias daqui para frente com a Ana. São 2 Anas aí que vocês vão ter que dar conta agora. Eu agradeço muito a oportunidade também de estar aqui, de estar contando a minha história e falando um pouquinho do meu trabalho. Espero que tenha sido proveitoso, né, o conteúdo para aplicar aí no Instagram e no posicionamento, né, de todo mundo que está assistindo, acompanhando esse episódio. E você que está aí nos assistindo, aproveite, curta aí o canal do YouTube, compartilhe esse episódio, passe para as pessoas os 7 elementos que eu anotei aqui e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E procure a Ana, que ela tem muito mais dicas aí para te dar em relação à comunicação. E agradeço aos nossos patrocinadores que estão aí junto com a gente, a Aguiar Sul, distribuidora de produtos para piscina, JBA Equipamentos, a Magis Seguros e a Up Odontologia. E os nossos apoiadores, que é o restaurante Salsa com Pimenta e a Lica e a Magnific Store e a Cá Lembrancinhas. Muito obrigada, uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.